focar no que está em jogo e não focar no jogo. Só que esse have fun não é have fun. Ela é um pouquinho egoísta, cara. Conhece a história do Boom Mayer? Quando você sair de lá, você vai sair de lá como um vencedor. Já aconteceu com você de você treinar, tá tudo certo, você tá se sentindo bem e chega na hora, cara, e você buga? Já aconteceu. Não, e bugar, na época que eu era atleta, errar alguma coisa muito básica, cara. É o medo que eu tô de errar pose, por exemplo. Então, o básico, na minha época, era errar a saída, o ângulo ficar diferente, a primeira abraçada ter ainda esse volume aqui de água e você não dá a primeira abraçada. Afundar muito. Você tá aqui, pum, e dá a abraçada aqui. Eu treinava muito. Então, no teu caso, é errar uma coisa que só depende de ti. Exato. Não depende mais ninguém. Mas o que você acha que faz uma pessoa bugar mesmo ela estando pronta? Esse é o ponto. É assim, ó. Porque assim, pô, que nem eu no meu caso, eu tô 120 dias, pose, tô fazendo tudo que tem que fazer. Mas dá aquele friozinho na barriga, né? De tipo, eu sou muito... Eu me cobro muito, né? Sim. Num caso desse que eu sei que só depende de mim, eu não admito, cara, depois de olhar e falar assim, putz, eu podia ter feito melhor, Sim. sabe? Foi eu que errei. Esse negócio me pesa muito. Eu acredito em duas coisas. Tem focar no que está em jogo e não focar no jogo. O que está em jogo... É foco no jogo, não no que está em jogo. Ah, tá. O que está em jogo é a medalha. Tá bom. Mas o jogo é a pose. Legal. Então, ao invés de eu pensar na medalha, ao invés de eu pensar... Preciso ganhar o primeiro lugar. Cada abraçada tinha um endereço, cara. Eu tinha que nadar primeiro para pegar a medalha. E aí, quando eu coloquei a medalha antes que nadar, eu errava. Porque eu ficava super ansioso. E a outra coisa é dúvida, cara. Não pode duvidar. Não pode duvidar. Não pode duvidar. Não, isso eu acho que... Engraçado se a gente levar isso pro mundo dos negócios, né? Se a gente também colocar o resultado, principalmente financeiro, né? Antes, dá o mesmo problema, né, cara? É porque não tem lógica, né? O dinheiro, ele é reflexo, ele é efeito, ele não é causa. Eu tava pensando nisso agora. Ele é efeito. Ele é a consequência de um bom trabalho, de uma boa tarefa, e assim por diante. Então, por exemplo, você já treinou as poses? Tô treinando quase todo dia. Todo dia. Tem alguma pose hoje que era difícil? A pose em si eu acho que nem tanto, mas não sei se você já assistiu algum campeonato ou já viu vídeo, tem uma fluidez que as poses elas têm que ser feitas. Não é só chegar lá e plá! Uhum. Você precisa, é como se fosse uma dança, uma como dança. se fosse um negócio mais sutil. Apesar de você estar forçando ali e tal, tem que ter toda uma transição, uma entre uma pose e outra. Isso. Então, é isso aí. Se você tiver tenso, essa fluidez se perde. Isso o cara dá nota pra isso, né? Com certeza. E uma coisa que é unânime entre os atletas é que os juízes, eles conseguem perceber, principalmente quando o cara tá nervoso, quando o cara não tá se sentindo seguro, porque pensa assim, você tá ali pra fazer uma apresentação individual. Se você chega e você não tá se sentindo seguro, cara, você não vai conseguir fazer a pose certa, você não vai encaixar. E isso acaba refletindo, porque tá um do lado do outro. O juiz olha e fala assim, nossa, aquele cara ali chegou, estufou o peito e pá, sabe? Então tem essa... Tinha uma coisa também que talvez pode acontecer contigo e que acontecia comigo quando eu nadava. Eu tinha meus adversários e eu não via os caras, né? Eu também não sei nem com quem que vai ser. E aí, às vezes, eu comparava o corpo dele com o meu. Na natação... Eu acho que isso... Mas o quê? O cara é mais alto que eu? O cara é mais alto, a mão maior? A volumetria do braço. Nossa, o cara tá mais seco. E aquilo, quando eu era mais menino, vamos dizer assim, mais imaturo, eu olhava para aquilo e aquilo, às vezes aquilo me fragilizava. Mas também já vi adversários fazendo isso comigo. Já vi adversário me olhando assim, de cima para baixo. E eu falei... Aí eu falava, cara, já botou muita energia. Você sentiu o cara te medindo? Nossa, eu lembro até de uma prova de 50 borboleta que eu vi um adversário que eu tinha... E aí eu peguei ele me olhando com outro olhar e eu falei, esse aí já era. Ele perdeu muita energia aqui.
Tipo, ele vai errar. Não é possível. Sim, ele... dá pra perceber. Então, talvez isso também, se você olhar com um olhar de... Tem que blindar teu olho, assim, sabe? Tem que blindar teu olho. Sabe que no eu acho meu que caso é 100% físico, né? Exato. No teu caso é isso. Isso. No meu não, tinha que ter uma performance atlética. No teu não. Teu Se eu chegar lá, vamos supor, estética. antes de subir no palco, eu olhar pro cara e falar assim... Puta, o cara tá mais shapeado que O cara eu. tá muito melhor que eu. Aí, acho que 50% já foi pro ralo, né, Acho mano? que eu já vou, hein? Cuida disso. Tu já viu Pumping Iron? Já, né? Já. Tem que ver de novo. Tem que ver antes. Pra ir com aquela energia, Que é né? aquela cena lá que estão os 3 na final, e aí o Schwarzenegger fala, é isso aí, meu, treina mesmo, muito bom. Porque é um jogo de... É 100% mental, cara. É mental. Essa reta final, essa última semana, eu tô vendo que é muito assim, porque o corpo tá no limite, cara, e você tá cansado, tá com fome, bebendo água pra caramba, você não consegue raciocinar direito. Nossa, é terrível, cara. E outro, o corpo vai mudar muito em 4 dias, né? Vai mudar muito. Na verdade, todos os dias vai mudar. Você vai ver né? um bicho diferente. Vai. Só naquele momento, pra você ter ideia, tem coisas que você come antes de subir no palco, assim, pensa, categoria, né? Aí, beleza, vai chamar e você come E muda. e muda. Mas é o quê? Carbo? Não, é sódio. Pra dar volume. O sódio puxa água pra dentro do músculo. Uhum. E aí o pessoal come normalmente salgadinho, que tem bastante sódio, né? E não é muito denso pra não ficar com a barriga inchada. Uhum. Você manda um salgadinho ali, faz um exercício pra dar um pump. Você já viu os caras com elástico ali e tal? Pra dar aquele pump no músculo. E aí joga, o sódio puxa a água pra dentro do músculo. Sim. E aí o cara sobe cheio. Tem essa também. Eu tô descobrindo várias coisas, cara, nesse caminho. É igual na natação, é o cara que raspa a perna, é o detalhinho. É o detalhezinho, detalhe. Mano, uma outra coisa que eu fiquei pensando, que eu queria saber se você já passou por isso e qual que é a sua opinião. Você fica com aquela reflexão, pô, e se eu ficar em último, mano? E se eu ficar em último? Tipo assim, eu que me meti a fazer o negócio, ninguém me obrigou, eu nem atleta sou, no meu caso, né? Eu fui inventar, e se eu ficar em último, mano? Cara, como que eu posso treinar minha mente para não ser refém dessa dúvida? eu acredito que você pode trabalhar duas coisas, a diferença entre duas coisas, né? Entre derrota e fracasso. Tá. O que é derrota? É quando você deu o seu melhor, mas as pessoas te venceram. Aí você foi derrotado. Tá. Você não sai com uma sensação ruim. Você não errou, fez cara, o que dava pra deu fazer. melhor, os caras, porra, aquele cara é muito bom, aquele outro é muito bom. Aquele cara lá, caramba, ele é pô, parabéns e tal. Fracasso é quando você sai de lá em último lugar, sabendo que você não deu o seu melhor. Essa é a pior coisa. Essa é ruim, cara. Aí essa dói. Não, essa, eu vou te falar o que vai acontecer. Se isso acontecer com você. Sabe o que vai acontecer? O quê? Você vai se inscrever no próximo campeonato. Pra se redimir. Não, tu vai falar assim, não achei que ia acabar. Mas tu vai ver. Eu preciso consertar Eu isso. preciso consertar isso, porque você vai falar, putz, eu não dei o meu melhor, eu não fui na fluidez, eu não relaxei. Mas tem umas palavras que eu, quando era atleta, eu confundia muito. Por exemplo, o americano, se você tivesse nos Estados Unidos, ele ia falar assim, go there and have fun. Vai lá e se divirta. Só que esse have fun não é have fun. Porque como que eu vou lá? Não tem como, Não mano. é me divertir. A melhor seria enjoy. Enjoy. Cara, aproveita esse momento e... Curte a parada, né? Curte o momento, não é se divirta. Então, muitas vezes, quando eu era mais novo, eu queria me divertir e aí eu ficava disperso. Jogador de futebol, a gente vê muito falando isso, né? Vai lá e se diverte. Vai lá e se diverte. Cara, não é diverte. Aproveita a oportunidade, cara. Vive aquela oportunidade, vive aquele momento e faz a pose. Portanto, muitas vezes eu errei, ainda mais uma prova que era de velocidade, porque eu confundi o have fun com enjoy, e aí eu batia a mão na parede e eu falava, putz, cara, dava pra ter colocado mais aqui. E aí você já sai na próxima temporada, portanto, derrota e fracasso. Fracasso deu o seu melhor, mas os caras te venceram. Eu acredito que se você der o seu melhor, você não fica em último, não.
Se Deus quiser, velho. Eu sei que eu não. E eu já vi você falar sobre isso, de você estar 100% presente, né? Que é exatamente o que você estava falando antes. Porque a cabeça fica tomada por aquele medo de falhar, né? Por conta da competição ali. E aí você precisa voltar pro agora, pro momento presente, tá ali no palco, né? Que é o que você falou, e focado em fazer, de repente, não pensando lá no final, né? No que vai dar, pensando, cara, na pose. Na pose. Na pose. É o agora. Né? É o agora, né? Não já é vi fácil. você falando bastante sobre isso já. Não é fácil. Tem que estar no agora. Tem umas coisas que podem te tirar do agora. Por exemplo, tem gente que vai bem, tem gente que não vai tão bem. Tem gente que não vai bem lembrando da família. Porque te tira do agora. Tem gente que vai bem. Entendeu? Sabe aquela cena do Rock? Que ele tá lutando lá? Sim. Aí ele tá na lona, ele olha pra arquibancada e vê a esposa dele. Aquilo deu pra ele gana. Gás. Ele foi bem. Tem gente que vai pra aquilo e... Cai na pressão. E cai na pressão. Putz, minha mãe tá aí, meu pai tá aí. Eu lembro uma vez que... Pô, olha só, eu levei uma vida toda pra ser seleção brasileira. Aí em 2005 eu fui convocado para uma Copa do Mundo de natação. Ela foi na África do Sul. Aí, putz, felicidade máxima, cara. Felicidade máxima. Fui lá, nadei eliminatória de 50 livre e entrei na final. Raia 2, quinto tempo. Eu tava ali, ó, focado. Eu tinha 24 anos. E aí passou, e aí tinha um cameraman. E aí, pô, eu tava lá, toca, óculos, pá, bum. Cara, eu tinha nadado muitas vezes aquela prova na minha vida inteira. É a prova que eu era especialista. Eu tava lá numa Copa do Mundo, tinha... Fazer o que você sabia fazer. E aí passou a câmera aqui, ó. Tum. E na raia 2, Joel Moraes Santos Júnior. E eu pensei, cara, eu não posso errar minha primeira abraçada. Mas você sentiu a pressão? Senti. E eu saí dali. E eu falei, eu pensei, vamos lá, Joel, não erra a primeira abraçada. Adivinha? Errou a primeira Errei a primeira abraçada, tem sétimo. Os caras passaram tudo na frente. Eu errei a primeira abraçada, que você carrega muita água, e eu nadei a prova já sabendo que eu não ia ter mais chance. É o cara dos 100 metros rasos que ele, sei lá, ele dá uma patinada assim. Não tem como recuperar. E eu bati a mão na parede, já saí da piscina, eu sentei e falei, putz, eu saí dali. Então, o que... Eu poderia até ter pensado, não erra a primeira abraçada, mas eu poderia ter consertado. Eu poderia até falar, Joel, você vai acertar a primeira abraçada, faça igual o seu treino. Eu poderia ter dito uma coisa que corrigia aquela... O medo de errar foi maior do que a vontade de ganhar. Que a vontade de ganhar. Então, se você sair e for para um outro lugar, você precisa ter um pensamento que te traz para cá agora. Ou, não sei, uma palavra, um sentimento, foca no agora, pose. Tu tem que ter algum gatilho que te traz pro centro de novo. E é muito comum isso, tá, pros atletas. A gente sai, né, meu? Dispersa, volta. Então você vê jogo de futebol que o cara olha por outro e fala, cara, volta. Às vezes o técnico vem, chega aí, vai lá e o cara volta outro. Volta outro. Reage, cara, reage. Mas, tipo assim, às vezes você deu uma dormida assim, você fala, cara, onde que eu tava? O cara, reage. Você precisa ter isso sozinho. E aí, eu sugiro que você construa uma palavra que talvez remeta a toda a tua preparação. Se você pudesse dar uma palavra para toda a tua preparação, qual palavra seria essa? Dedicação. Beleza. E se você pudesse lembrar de um treino, que foi o treino mais difícil de todos, qual foi? Cara, eu lembro um treino que foi um treino de peito. Meu cotovelo tava doendo pra caramba, velho. Eu cheguei na academia com o cotovelo já arrebentado. Uhum. E o treinador olhou e falou, beleza, legal, vamos fazer mesmo assim. E, pô, eu fazendo o negócio, não era nem o peso, cara, era a dor no cotovelo. E ali eu senti que eu falei assim, pô, o jogo do atleta é outro, né? Porque se fosse um dia normal aqui, eu gosto de treinar. Se fosse um dia normal, o cara não ia ficar fazendo esse exercício que dói. Eu até tentei falar pra ele, mano, a gente não pode fazer outro. Não, a gente vai fazer isso daqui. Eu, pô, mas meu cotovelo, mas não tem problema. Pensa que só falta X treinos e você precisa fazer. Vai ser muito pouco provável que o palco e a apresentação vai ser mais difícil que esse treino. Sim. Não vai ser mais difícil que esse treino. Aí quando você volta, aí você fala, cara, eu já fiz coisas mais difíceis. Aí você volta e... Eu fico fazendo assim, mas nem sei se é isso, entendeu? Não sei se é isso, né? É mais ou menos isso, mano. E, cara, você contrai e faz a apneia? É como se fosse uma apneia, né? Você vai respirar, mas com o abdômen travado. Uma das coisas, inclusive, mais importantes é você não relaxar.
o abdômen, né? E os músculos ali. Você trava tudo, né? Você trava O corpo todo, né? e o tempo que você tá travado, você tem que manter. E aí, às vezes, pô, tá ali e o juiz tá lá. E você não sabe quanto tempo você vai levar, 5, 10, 15, 20, 30 segundos, não sabe. Você tem que ficar travado, você não pode soltar, vamos supor. Ah, mas é o juiz que libera? É o juiz que libera. Tem confrontos. E tem confrontos. Então, tipo, às vezes ele pode fazer na mesma linha dele, tipo, 6 confrontos. É. E aí a prova dele é a prova de isometria. Então ele tem que travar, fazer isometria, não pode tremer. Então, por exemplo, às vezes vai ter 20 pessoas na categoria dele. E vai... Ele pode confrontar com as 20. Ou ele pode confrontar na primeira categoria. E ele faz... Qual que é o sinal que ele... Então, é que cada um tem uma numeração, né? Então o juiz vai falando, ó, número 5 vai pro lado do número 7. Aí você troca de lugar com o cara e aí coloca um do lado do outro, aí faz a pose, aí ele vai olhar, tá. Agora 7 do lado do 16, aí troca de novo. E aí fica fazendo isso porque ele vai colocando um do lado do outro. Vai olhando o dorsal do cara. Pra comparar. Só que nessa você faz a mesma pose 20 vezes. E cansa. Demais, mano. Demais. Pensa você fazendo força aqui e sem poder relaxar. E aí, esperando, sem saber. Aí, frente, aí, pá, aí costas, aí tá. Aí, frente de novo, aí troca. Né? E os atletas, agora que eu tô convivendo com bastante, eles têm até os truques, né? Então, pô, na hora de trocar, cara, é hora pra você aproveitar, virar de costas, dar uma respirada sem o juiz ver ali, entendeu? Solta um pouco, e aí a hora que você virar na pose, tem que virar já com o abdômen travado, então... Você curtiu essa jornada? Cara, eu curti. Foi legal, né? Eu gosto de coisas... Primeiro, eu gosto de fazer coisas que eu nunca fiz. De me desafiar a algo que eu sei que não é fácil. Cara, quando me falaram que não era fácil, que talvez não ia dar, isso foi uma das coisas que mais me deu gás pra fazer. Ah, vai dar. Eu falei assim, mas vai dar. Não, mas você tem muita coisa pra fazer, você vai viajar, você tem isso. Eu falei, tenho, mas vai dar. Na minha cabeça, fiz as contas, né? E é uma questão de prioridade. Então, se alguém falar, pô, tem que fazer tal coisa tal horas, cara, só posso depois de tal horário. Ah, mas não sei o quê. E teve agora, faz umas 2 semanas, cara, teve um jantar muito legal que eu queria ter ido. Não foi aquele nosso lá, o nosso tava em casa, tava de boa. Mas assim, eu não podia escolher a comida. Você não foi? Eu não fui. E seria bom pra mim ter ido. Era um cara que eu queria conversar, o cara me chamou. É um cara que eu não tenho tanto relacionamento, não é aquela coisa que eu posso ir toda hora. Eu ia construir o relacionamento, eu tive que falar um não pro cara. Fiquei até com uma dor no coração. Falei, pô, não sei nem se o cara vai me chamar de novo. Mas eu falei, irmão, pô, desculpa. Chama ele de novo. Não vai dar. Chama ele de novo, eu tô pedindo, chama ele de novo. Ele tem um campeonato. Eu não sei nem se vai chamar, mas assim, aí nisso ali eu senti um pouco, falei assim, pô, eu tô tendo que priorizar efetivamente algumas coisas, né? E sabendo que... E é duro você priorizar nesse caso, sabendo que, claro, o campeonato eu tô fazendo e ele tá sendo bom pra empresa, enfim, em todos os aspectos, mas quando eu tomei essa atitude, ela é um pouquinho egoísta, cara. Ela é um pouquinho egoísta. Sim. Porque nesse jantar ali eu poderia ter feito algo legal, trazido um negócio novo pra empresa. E eu não fiz. Porque eu estava num projeto individual. Então, eu também percebi isso, assim, apesar de ser um projeto individual, mas que eu vou, obviamente, por estar dentro do meio, né, acabar levando a empresa toda. Não é uma coisa que o pessoal fica, mas você vai querer fazer de novo, mais vezes. Cara, se eu fizer mais vezes, eu tô sendo muito egoísta. Muito egoísta mesmo. Porque o nosso trabalho, você sabe muito bem como funciona, cara. É relacionamento, é sentar, é almoçar, é viajar, é bater papo, é ir na fulano, ir pra lá e pra cá. E como que você faz isso com uma rotina de atleta? É muito difícil, pô. É só se vender a empresa, tem que... É quase que isso. É quase que isso. Entendeu? Quase que isso. Animal. Mano, se você tivesse que me dar uma única frase pra eu subir no palco, pronto pra ganhar ou perder, qual que seria? Caramba. Cara, eu te falaria uma palavra. É que lá naquela hora tu tem que entrar. Qual a mentalidade você vai ganhar?
então eu falaria Boumaier. Conhece a história do Boumaier? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não. Na década de 70, teve a luta do século, que foi John Fraser, ou foi George Foreman, peraí, e Muhammad Ali, peraí, eu vou te contar a história do Boumaier. A história... Eu sugiro que, inclusive, você veja esse filme. 1974 foi a luta histórica entre Muhammad Ali e George Foreman. George Foreman estava no auge, assim, no auge. E o Muhammad Ali já tinha sido campeão mundial na década de 60. Já era o cara. Então, já era o cara, mas o George Foreman, eu lembro que os caras falavam assim, o golpe dele é tão forte que é capaz de te tirar do chão. E a luta, ela foi no Congo. E aí, todas as apostas eram a favor do George Foreman. Todas. E aí tem uma cena que é o time do Muhammad Ali tá entrando, assim, ele para uma hora e fala assim, se nem vocês acreditam em mim, que não dava pra ganhar. Era muito improvável. Não tinha como. Se nem vocês acreditam em mim, é melhor vocês irem embora, eu não quero mais que vocês acreditem em mim. E aí ele entra e a galera começa a gritar, Boumaier, 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 Boumaier. Boumaier significa Ali, mate-o. Entra pra aniquilar todo mundo. Só que, lógico, o aniquilar é uma metáfora. Não é no sentido literal. Não é no sentido literal. Então, Boumaier, cara, pra você. Entra, velho. Boumaier. É o que eu tenho, onde eu tô, com os recursos que eu tenho, dando o meu melhor. Eu vou entrar e eu vou esquecer que tem um monte de atleta que tá mais tempo do que eu vou esquecer, isso não vai mais fazer, não vai fazer diferença. Eu vou entrar e vou fazer o Boumaier, cara. Gostei, mano. Muito Gostei, mano. Boumaier, não entendi nada. E mas Boumaier, eu entrei pra matar todo mundo aqui. Eu vou matar tudo. Gostei. Você vai matar tuas dúvidas, você vai matar... Tu vai matar medo, tudo. Tudo você vai mandar Boumaier em todo mundo. Assim. Se eu tivesse que fazer uma coisa. É Boumaier. Boumaier. Já ganhei um campeonato. Com essa palavra? Já, de natação. Então funciona. Eu já ganhei um campeonato como treinador. Falando pro cara isso. Falando pra 40 atletas. Boumaier. Já ganhei, foi em 2008, Campeonato Paulista de Natação. Eu tava competindo, eram vários times, mas eu tava competindo realmente com eu e mais 3 times. Era Unisanta, Corinthians, Pinheiros e Paineiras. Eram os 4 times mais fortes de São Paulo, mas tinham mais clubes. Não lembro quantos, talvez uns 30 clubes, 25 clubes. E eu ensinei pra minha molecadinha Boumaier e eles ficavam batendo Boumaier, 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 Boumaier. E o negócio vai entrando na mente. Foi entrando na mente e os caras iam, pulavam na piscina, batia recorde, aí vinha um outro clube, batia recorde, aí vinha um outro clube, batia recorde, a gente ia lá, batia recorde. Caraca. E Boumaier 3 dias, resumo. É que tudo tá aqui, né, Tá velho? tudo aí, a gente ganhou um campeonato. Boumaier. Então assim, cara, se desprende de qualquer outra amarra física, entra na mental e entra pra aniquilar todo mundo lá, meu. E aí, quando você sair de lá, você vai sair de lá como um vencedor. Porque ganhar e vencer são 2 coisas diferentes também, né? Ganhar é medalha. Ganha sim. Mas o vencedor... É a sensação, né? É a sensação. Tem gente que bota a medalha no peito, mas E não se sente vencedor. O Boumaier é o sentimento da vitória. Cara, que conselho. Muito bom. Boumaier. Mano, aproveitando, o dia que você ganhou aquela medalha da Olimpíada aqui, você se sentiu vencedor? Senti. Nada a ver com o assunto, mas eu lembrei. Me senti. E senti que o trabalho devolve, senti que existem diversas formas de você vencer e de ganhar. Porque eu tava aqui no dia e aí você tá falando isso daqui. Então. Aí você tá falando aqui, eu lembrei. Me senti, cara. Eu levei um tempo a processar e ela deu uma volta, 25 anos e parou, tá ali. Deu uma volta, 25 anos e parou, ela parou em mim. Me senti um vencedor. O trabalho devolve, cara. Total. Boumaier total. Gostei. Essa é boa. Vou entrar lá. Cara, assiste esse Boumaier. filme. Eu vou... Tem um documentário. É real esse documentário. É preto e branco. Nossa. Na verdade, filmaram a vida dele. Na época nem era... Não, tu vai começar sentado e vai terminar em pé.
Aí tu vai entender o que é o Bumaye. Tudo tem que ver o Bumaye. Tem que sentir a parada. Tu tem que sentir o Bumaye. Agora, tem uma coisa que eu fazia também quando era treinador e atleta, perto das competições, eu via muito filme de motivação. Motivacional? Eu quero que você veja esse do Bumaye. Aí tem um outro que é um filme chamado, ele chama em inglês, chama Miracle. De milagre? De milagre, mas em português chama Desafio no Gelo. Cara, eu fico louco com os filmes brasileiros, quando os caras, em vez de pôr milagre, eu vejo uns filmes que eu falo assim, mano, em vez de pôr milagre, os caras... Desafio no Gelo conta a história de um time de hóquei no gelo na Olimpíada Tô anotando tudo aqui. Inverno de 1974. Cara, que memória é essa, mano? Pelo amor de sou- Deus, mano. Eu sou fissurado nisso. E conta a história que a União Soviética era o melhor time de hóquei no gelo do mundo. E aí chama um cara, um treinador, pra treinar o time americano, e ele vai escolhendo os caras de tudo quanto é time pra montar a seleção americana, os caras muito desunidos. E eles ganham, cara. E aí tem um momento dos treinos. Again. Cara, Tem bastante desse filme nesse modelo, né? De que o cara, o treinador lá, aquele Coach Carter, esses assim, né? Que pega o time. Muito, cara. Eu vi muito isso, né? Rock, Coach Carter, Desafio no Gelo, Desafio de Gigantes, Duelo de Titãs, Todos eles são a mesma... Homem de Honra, É. Whiplash. Já viu o Whiplash, do baterista? Nunca viu Whiplash? Assiste então, até lá. Whiplash. Vou até anotar aqui. Cara, mas é um filme assim... Já tô com É o 4 filmes aqui. É o filme mais bizarro que eu já vi de pressão na minha vida. Pressão loucura. Por quê? É a pressão o tempo inteiro. O cara decide ser o maior. O cara quer ser o maior baterista da história. E quer ser um músico melhor que o tal do Richard Parker. E aí ele Entra encontra. nessa pilha. Aí ele encontra um professor que. Muita pressão. O cara toca até sair sangue assim. Muito louco. Eu toco baterista, tá ligado? Eu tô ligado. Cara, você vai gostar. Vou gostar. E Bumaye. Bumaye é obrigatório. Bumaye. Gostei do Bumaye. Bumaye é obrigatório. Vou adotar o Bumaye. Quando estiver lá, Fechou. vou lembrar. Vai lembrar mesmo, Bumaye. Acho que a hora que tiver difícil, eu posso pensar no Bumaye. Que horas quer? É à tarde, não tem Sábado. horário certo, Não tem horário certo, mas vai ser à tarde. Vai ser. Eu acho que provavelmente ali por volta da 2 horas mais ou menos. Você não vai, mas depois eu volto aqui com o troféu. É isso, mano. Fechou. Era mais pra gente trocar isso. Vou te ligar lá de Orlando. Não, vou te ligar de sábado não sei. Sexta vai ser um dia... E aí, não te ligo, não, só não. Pode ligar, mano. É. Não, sexta ainda dá pra É falar verdade, de sábado boa. tu vai ficar no modo Beast. É, Beast Mode. sexta é o dia da pesagem. Aí eu vou lá... Tu tem que chegar com quanto? Não tem peso, é mais pra eles medirem a altura, catalogar o peso, mas medir é por altura o meu, né? Então eles têm as categorias lá, tipo... Tem prêmio dinheiro? Eu acho que não, mano. Não, né? Não. Se tivesse é também. um campeonato que nível que é assim? Cara, pensando em federação, assim... Hã? Vou pensar tipo, ir no campeonato com o futebol ser um brasileirão. É a melhor federação que tem de fisiculturismo. Só que assim, pensa que é um campeonato organizado pela FIFA. Tipo, esse mesmo campeonato que tem aqui é o mesmo que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa, que tem em todos os lugares, entendeu? Se enfiou nessa confusão mesmo. Ah, falei, já que eu vou fazer, né, Vai ter um mano? campeonato Sabe por quê? brasileiro. Se você ganha um negócio que é do Acre, o cara fala assim, aí tá vendo? Mas aí é fácil de ganhar. Ah, mas solta a jornada, cara. Solta a jornada. Agora, mano, se tu... E só o que você provou pra você ver se você consegue. Verdade. Só o que de fome que eu passei, Cara, se tu mandar... eu venço qualquer coisa. Exato. Eu acho que se tu manda um pódio, cabe um livro, hein? Eu tava pensando nisso, sabia? Cabe. Qualquer pódio cabe um livro. Cabe porque é um registro... Cara, já tem 3 livros, na verdade, né? Um de contando a vida, toda a trajetória, lá. Cara, dá pra colocar um capítulo ou um livro só da tragédia que a gente passou lá também, que ali foi, cara, puxado pra caramba. É. E agora o negócio do campeonato, cara. Cara, cabe um livro não. Assim...
Escrevi muito no livro. Deveria escrever. E assim, na sequência, se acabou o campeonato, dá um tempinho, descansa, numa sentada de 3, 4 dias. Eu vou sair de férias depois pra dar uma... Com intensidade, tu... Tamo junto. Buma aí. Buma aí. Gostei.